E se eu te dissesse que apenas 3 palavras simples, repetidas com fé, são capazes de transformar o seu dia inteiro? Não estamos falando de fórmulas mágicas, mas de uma entrega sincera que abre as portas para algo extraordinário. A ação viva do Espírito Santo na sua vida. Você já acordou com o coração pesado, sem direção, sentindo como se estivesse enfrentando o mundo sozinho? Padre Pio, um dos santos mais inspiradores do nosso tempo, ensinou que, quando colocamos o nosso dia nas mãos do Espírito Santo logo pela manhã, tudo muda. O que antes parecia difícil se torna suportável. O que parecia impossível se torna possível. E tudo começa com uma frase poderosa que ele mesmo recomendava repetir 3 vezes com total confiança. Hoje, você vai descobrir qual é essa frase, por que ela é tão especial e como ela pode trazer luz, paz e direção divina para cada passo do seu dia. Fique comigo até o final deste vídeo. Você não vai apenas aprender uma nova oração, mas experimentar uma presença real que pode mudar a sua vida. Hoje você vai aprender algo simples, mas profundamente transformador. Muitas vezes buscamos soluções complexas para problemas espirituais e emocionais, que na verdade têm uma resposta muito clara. Permitir que o Espírito Santo guie o nosso dia desde o primeiro momento da manhã. Padre Pio dizia que, ao acordarmos, nossa alma ainda está sensível à dimensão espiritual. É nesse instante que temos a chance de consagrar tudo o que virá, pensamentos, palavras, decisões, ao Espírito de Deus. E a forma como fazemos isso não exige grandes rituais, apenas um ato de fé verdadeiro e humilde. Dizer 3 vezes uma frase que invoca diretamente a presença do Espírito Santo. Essa prática não apenas acalma a alma, mas também fortalece o coração diante das provações, clareia a mente nas decisões difíceis e atrai proteção divina para o restante do dia. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que essa frase tem tanto poder, como colocá-la em prática de forma eficaz e como ela pode abrir as portas para milagres, pequenos e grandes, no seu cotidiano. E o mais importante, vamos juntos fazer uma oração guiada ao Espírito Santo, com calma e profundidade, para que você sinta de verdade a presença dele aí com você. Então, prepare-se para mergulhar numa jornada espiritual baseada na fé de um dos santos mais amados da história. E agora, para entendermos o real valor desta prática, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para a vida e a espiritualidade de Padre Pio. Padre Pio de Pietrelcina foi muito mais do que um frade capuchinho italiano. Ele foi um instrumento visível do céu na terra, conhecido mundialmente por seus estigmas, as marcas da crucificação de Cristo em seu próprio corpo. Ele viveu uma vida de oração intensa, penitência e total obediência à vontade de Deus. Mas o que muitos desconhecem é que em seu silêncio humilde, ele tinha uma relação profundamente íntima com o Espírito Santo. Desde jovem, Padre Pio demonstrava sinais místicos. Era atormentado por visões e ataques espirituais, mas também agraciado com dons extraordinários, discernimento de espíritos, bilocação, cura espiritual e física, e, sobretudo, uma sabedoria divina que só pode vir do Espírito de Deus. Ele não tomava nenhuma decisão sem antes pedir luz ao Espírito Santo. Em suas confissões, guiava almas com precisão sobrenatural, como se enxergasse o coração das pessoas, e era exatamente isso que acontecia. Padre Pio acreditava que o Espírito Santo era o verdadeiro condutor da alma cristã. Ele costumava dizer: o Espírito Santo é o doce hóspede da alma que,
Reza. Para ele, entregar o dia ao Espírito Santo era como abrir uma janela para a graça. Era permitir que cada pensamento, atitude e sentimento passasse pelo crivo da vontade de Deus. Não se tratava apenas de evitar o pecado, mas de viver com plenitude em comunhão com o céu. E é nesse espírito que ele recomendava a prática de invocar o Espírito Santo logo pela manhã. Segundo ele, esse pequeno gesto de fé podia alterar o curso de todo o dia, trazer paz nos conflitos, clareza nas incertezas, coragem nos momentos de desânimo e até milagres inesperados em situações difíceis. Entender essa relação profunda que Padre Pio cultivava com o Espírito Santo é essencial para que possamos valorizar e viver com fé a prática que ele nos deixou. Agora que você conhece a origem dessa devoção tão poderosa, está na hora de entender como essa entrega pode mudar a sua realidade diária, trazendo benefícios espirituais concretos para a sua vida. Vamos falar sobre isso agora. Quando você entrega seu dia ao Espírito Santo logo ao acordar, algo profundo acontece dentro de você. Não é apenas um gesto simbólico, é uma abertura real para a ação divina. Padre Pio compreendia isso profundamente. Ele sabia que o Espírito Santo, quando convidado com sinceridade, entra e transforma cada detalhe do cotidiano. Um dos principais benefícios dessa entrega é a paz interior. Mesmo quando o dia parece começar agitado, com problemas esperando por você logo cedo, a presença do Espírito Santo muda sua perspectiva. Você não olha mais os desafios com medo, mas com confiança. É como se ele dissesse: eu estou com você. Além disso, o Espírito Santo traz clareza espiritual e emocional. Quantas vezes você acorda sem saber como vai lidar com determinadas pessoas ou situações? Quando você faz essa oração pela manhã, ele começa a ordenar seus pensamentos, acalmar suas emoções e te conduzir por caminhos de sabedoria. O que antes parecia confuso começa a se esclarecer com o passar das horas. Outro benefício poderoso é o fortalecimento da fé e da resistência espiritual. O Espírito Santo é chamado de Consolador, e não é à toa. Ele consola, mas também capacita. Ele te dá forças que você nem sabia que tinha. Muitas pessoas testemunham que, após essa prática matinal, passaram por provações difíceis com uma serenidade surpreendente. E isso não é coincidência, é ação direta do Espírito de Deus. E há ainda mais. Quando você começa o dia com essa entrega, você atrai bênçãos para além de si mesmo. Sua casa, seu ambiente de trabalho, sua família, tudo passa a ser tocado pela paz que você carrega. As pessoas sentem algo diferente em você. Seu comportamento muda. Suas palavras têm mais amor. Sua presença transmite algo que não é seu, mas sim do Espírito Santo que habita em você. Padre Pio ensinava que a alma que caminha com o Espírito Santo não se perde. Por isso, ele recomendava com tanta firmeza essa consagração diária. E o mais bonito é que qualquer pessoa pode fazer isso. Não importa sua idade, condição de vida, experiência com a fé. O Espírito Santo é para todos os que o buscam com o coração sincero. E agora que você já compreende os frutos dessa entrega, chegou o momento que muitos esperavam. Vamos descobrir qual é a frase que Padre Pio recomendava dizer 3 vezes pela manhã para permitir que o Espírito Santo tome conta de todo o seu dia. A frase que Padre Pio recomendava repetir 3 vezes ao acordar é curta, mas profundamente poderosa. Vinde, Espírito Santo. Simples assim. Mas por trás dessa simplicidade existe uma profundidade espiritual imensa. Ao dizer, vinde Espírito Santo, você está fazendo um ato de rendição, de humildade e de convite. Você está reconhecendo que não quer viver aquele dia apenas com suas próprias forças, mas com a força de Deus. Padre Pio entendia que essas 3 palavras funcionam como uma chave espiritual.
Elas abrem a porta do coração para que o Espírito Santo possa entrar e agir. E não se trata apenas de falar, mas de falar com fé e intenção. Ao repetir, vinde Espírito Santo 3 vezes ao amanhecer, você cria um espaço dentro de si para receber luz, discernimento, coragem e amor. Tudo aquilo que só o Espírito Santo pode oferecer. Repetir 3 vezes também tem um simbolismo importante. Na espiritualidade cristã, o número 3 representa a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. É um número de plenitude, de perfeição espiritual. Ao dizer 3 vezes essa invocação, você está não só pedindo a presença do Espírito Santo, mas está também se colocando inteiramente sob a proteção e a ação da Trindade. Imagine começar o seu dia não com correria, não com ansiedade, não com distrações, mas com uma pausa sagrada. 3 vezes, com fé, em silêncio ou em voz alta. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Cada repetição é como um sopro de vida nova dentro da sua alma. Padre Pio acreditava que essa prática podia evitar quedas espirituais, afastar influências negativas e até livrar de acidentes e perigos físicos. Ele dizia que a alma que começa o dia invocando o Espírito Santo tem mais luz para tomar decisões, mais serenidade diante das dificuldades e mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E o mais lindo é que, ao fazer disso um hábito, você vai começar a perceber mudanças reais. Situações que antes te desestabilizavam vão perder força. Palavras que antes machucavam já não vão te ferir com a mesma intensidade. Tudo isso porque você está permitindo que o Espírito de Deus tome o controle. Agora que você conhece a frase e compreende seu significado, vamos juntos dar um passo além. Aprender como praticar esse gesto com profundidade, transformando-o num verdadeiro encontro diário com o céu. Saber a frase é o primeiro passo, mas a prática é o que transforma. Padre Pio não recomendava apenas repetir palavras mecanicamente. Ele ensinava a viver com o coração voltado ao Espírito Santo desde os primeiros momentos do dia. Logo, ao despertar, antes mesmo de olhar o celular ou pensar nas tarefas do dia, feche os olhos por um instante. Respire fundo, sinta o silêncio da manhã e com fé diga com intenção: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Não tenha pressa. A cada repetição, sinta como se você estivesse abrindo as janelas da alma, permitindo que a luz de Deus entre e dissipe as trevas da dúvida, da tristeza ou do medo. Se desejar, pode colocar a mão sobre o coração. Essa postura ajuda a concentrar a atenção e a fazer com que a oração não seja apenas uma fala, mas uma entrega verdadeira. Você pode completar esse momento com uma oração espontânea. Algo como: Espírito Santo, toma conta do meu dia. Dirige meus passos, minhas palavras e meus pensamentos. Inspira cada decisão que eu tomar. Que tudo o que eu fizer hoje seja guiado pela tua luz. Padre Pio ensinava que o Espírito Santo é discreto, mas poderoso. Ele age com delicadeza, mas com firmeza. Ao começar o dia com esse gesto, você estará permitindo que ele prepare o caminho antes mesmo de você dar o primeiro passo. Outra dica importante: faça disso um hábito. Escolha um lugar ou um gesto que marque esse momento. Pode ser ainda deitado ao acordar ou ao se levantar e acender uma vela, por exemplo. Alguns preferem ter um pequeno cartão com a frase ao lado da cama, como lembrete. O importante é manter a constância, pois a graça do Espírito Santo se derrama com mais abundância na fidelidade diária. E não se preocupe se no início parecer estranho ou automático. Como toda prática espiritual, a profundidade vem com o tempo e com a sinceridade do coração. O Espírito Santo não exige perfeição, mas abertura. E se você esquecer um dia?
Comece de novo no seguinte: a misericórdia de Deus é infinita e o Espírito Santo está sempre esperando para ser convidado. Nada fortalece tanto a fé quanto ouvir histórias reais de pessoas que colocaram em prática aquilo que aprenderam e experimentaram frutos concretos. E com a oração "Vinde, Espírito Santo", dita logo ao acordar, não é diferente. Diversos fiéis, inspirados pelo exemplo de Padre Pio, testemunharam transformações surpreendentes em suas vidas ao fazerem dessa simples frase um hábito diário. Maria Helena, por exemplo, é uma senhora de 63 anos que sofria com crises frequentes de ansiedade ao acordar. Ela conta que todas as manhãs seu coração já disparava pensando nos problemas que enfrentaria. Um dia, assistiu a uma palestra sobre a espiritualidade de Padre Pio e resolveu tentar, ao acordar, antes de qualquer coisa, repetiu com calma e fé: "Vinde, Espírito Santo", 3 vezes. E fez isso dia após dia. Em menos de uma semana, sua mente estava mais serena e ela já não acordava mais com aquele peso no peito. Ela diz: "Foi como se eu tivesse dado ao Espírito Santo as chaves da minha manhã. E ele me libertou do medo." Outro testemunho vem de Felipe, um jovem universitário que enfrentava dúvidas sobre sua vocação e sobre decisões importantes a tomar. Ele conta que estava perdido, sem direção. Um amigo recomendou essa prática simples. No início, Felipe achou que não faria diferença, mas resolveu tentar. Em sua 3ª semana de prática, ele teve um momento muito claro de inspiração durante uma oração. Entendeu qual caminho deveria seguir. O Espírito Santo foi me moldando por dentro até que eu pudesse ouvir com clareza a voz de Deus. Relata. Também há histórias de proteção física. Uma mãe, chamada Patrícia, costumava orar essa frase pelas manhãs e ensinar os filhos a fazerem o mesmo. Em um dia comum, ao saírem para a escola, escaparam por segundos de um acidente de trânsito. O carro que viria em sua direção desviou milagrosamente. Patrícia afirma com firmeza: "Naquele dia eu tinha orado com mais fé do que nunca. E sei que não foi sorte, foi proteção do céu." Esses testemunhos nos mostram algo importante. O poder não está nas palavras em si, mas na fé e na disposição de entregar o controle ao Espírito de Deus. A frase "Vinde, Espírito Santo" é um canal. E quando você passa a usá-la com confiança, ela se torna uma ponte entre você e o céu, entre suas limitações e a força infinita de Deus. Assim como o Padre Pio, essas pessoas entenderam que não podemos caminhar sozinhos. E ao abrirmos o coração, logo pela manhã, convidamos o próprio Deus a caminhar conosco. Começar o dia com o Espírito Santo é uma dádiva. Mas e se pudéssemos permanecer com ele ao longo de todo o dia? Esse é o próximo passo que Padre Pio nos convida a dar: transformar essa invocação matinal em uma presença constante, em um relacionamento contínuo com o divino. A frase "Vinde, Espírito Santo" não precisa ser restrita às primeiras palavras do dia. Ela pode e deve ser usada sempre que você sentir necessidade de força, clareza, consolo ou sabedoria. O Espírito Santo é nosso conselheiro, nosso consolador, nosso guia. E ele deseja caminhar conosco em cada escolha, em cada desafio, em cada alegria. Imagine você no trabalho, diante de uma decisão difícil. Ou no trânsito, no meio do estresse. Ou em casa, tentando manter a paz em meio às responsabilidades. Que tal parar por um instante, respirar e repetir: "Vinde, Espírito Santo"? Esse pequeno gesto muda a atmosfera. Tira você do piloto automático e o reconecta à presença de Deus. É como se o céu se abrisse novamente, mesmo no meio da correria. Padre Pio vivia isso. Ele não invocava o Espírito uma vez ao dia apenas, mas constantemente em sua alma, ele se mantinha unido a ele.
Você pode, por exemplo, criar lembretes discretos ao longo do dia. Um alarme silencioso no celular, com a frase "Vinde Espírito Santo", um bilhete colado no espelho ou na geladeira, uma pausa antes das refeições ou reuniões importantes para fazer essa invocação. E não se trata de formalidade. O Espírito Santo entende a linguagem do coração. Até um pensamento breve, um suspiro, um olhar ao céu dizendo internamente "Vem, me ajuda", já é uma forma de abrir espaço para ele agir. Padre Pio também aconselhava que, em momentos de dúvida ou tentação, a invocação ao Espírito Santo era a arma mais poderosa. Ele dizia: "Uma alma que clama pelo Espírito não cai facilmente." E, de fato, quem mantém o coração conectado ao céu encontra forças invisíveis que sustentam. Com o tempo, essa presença vai se tornando familiar. Você começa a perceber que não está só. Sente mais paz, mais equilíbrio emocional, mais sabedoria nas palavras. Porque quem anda com o Espírito anda com luz. E não se preocupe se esquecer às vezes. O importante é sempre voltar. O Espírito Santo é paciente e amoroso. Ele sempre espera ser chamado. O Espírito Santo é rico em dons que ele deseja derramar sobre cada um de nós para nos fortalecer e guiar. Padre Pio, um grande devoto do Espírito Santo, sempre ressaltava a importância de pedir esses dons com fé, pois eles são verdadeiros instrumentos de transformação espiritual e pessoal. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Cada um desses dons age em uma área específica da nossa vida e juntos eles nos tornam mais semelhantes a Cristo, iluminando nossos passos e fortalecendo nossa alma. Sabedoria nos ajuda a ver o mundo e as pessoas com os olhos de Deus, a valorizar o que realmente importa. Entendimento nos dá clareza para perceber os mistérios da fé e a vontade de Deus. Conselho é o dom que orienta nossas decisões para que estejam alinhadas com o bem maior. Fortaleza fortalece nosso espírito para enfrentar desafios e resistir às tentações. Ciência nos faz perceber a presença de Deus em todas as coisas. Piedade nos aproxima de Deus com amor e confiança filial. Temor de Deus nos mantém humildes e conscientes da grandeza divina, afastando-nos do pecado. Ao repetir "Vinde Espírito Santo" ao despertar, você está abrindo a porta para receber esses dons de maneira abundante. Mas é importante também pedir especificamente por eles. Você pode fazer isso em uma oração simples, por exemplo: Espírito Santo, eu te peço os teus 7 dons. Dá-me sabedoria para enxergar o que vem de ti, entendimento para acolher tua palavra, conselho para tomar boas decisões, fortaleza para ser firme na fé, ciência para ver o mundo como tu o vês, piedade para amar-te com todo o coração e temor de Deus para respeitar a tua santidade, que eu viva hoje sob tua luz e proteção. Amém. Padre Pio enfatizava que esses dons não são apenas para momentos extraordinários, mas para o cotidiano, para o trabalho, para as relações, para as decisões simples ou complexas. Eles fazem toda a diferença quando acolhidos com humildade. Quando você se dispõe a pedir esses dons todos os dias, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, suavizando o coração, iluminando a mente e dando forças para vencer os obstáculos. Você começa a agir com mais paciência, mais compaixão, mais coragem. E o melhor, esses dons transformam não apenas você, mas também o ambiente ao seu redor. Pessoas são tocadas pela sua calma, pelo seu equilíbrio, pela sua capacidade de amar e perdoar. Depois de entender a importância da presença constante do Espírito Santo e dos seus 7 dons, é fundamental termos uma oração que reúna tudo isso.
um verdadeiro convite para que Ele tome conta do nosso dia, da nossa vida, assim como Padre Pio nos ensinou. Vamos juntos fazer essa oração com fé, porque ela é uma chave que abre o céu para a ação do Espírito em você. Sinta cada palavra e deixe seu coração se abrir para essa graça. Espírito Santo, fonte de amor e luz, eu te invoco neste momento. Vem habitar em meu coração e guia meus passos. Derrama sobre mim os teus 7 dons, para que eu possa viver conforme a vontade do Pai. Que tua sabedoria me mostre o caminho correto, que teu entendimento me ilumine diante das dúvidas, que teu conselho me conduza em todas as decisões. Dá-me fortaleza para enfrentar as provações, ciência para reconhecer tua presença em tudo, piedade para te amar com todo o meu ser e temor de Deus para viver em santidade. Espírito Santo, toma conta do meu dia, da minha mente, das minhas emoções e das minhas ações. Renova em mim a esperança, acende em mim a fé e mantém-me sempre firme na tua luz, que eu seja um instrumento de tua paz, levando amor e bondade a todos que eu encontrar. Vinde, Espírito Santo, vinde agora e para sempre. Amém. Ao repetir essa oração diariamente, você está criando um espaço sagrado dentro de si, onde o Espírito Santo pode agir profundamente. Padre Pio ensinava que quando nos entregamos assim, o céu responde com graças, força e proteção. E lembre-se, não se trata apenas de palavras, mas de um compromisso do coração. Cultive essa oração, diga-a com calma, com intenção, e permita que o Espírito vá moldando sua vida. Agora que você já conhece o poder dessa simples, porém profunda prática, dizer "Vinde, Espírito Santo" 3 vezes ao acordar. E convidar o Espírito Santo para tomar conta do seu dia. É hora de transformar esse conhecimento em ação. Padre Pio nos mostrou, por meio de sua vida e ensinamentos, que a verdadeira força espiritual vem da entrega diária, da humildade, de reconhecer que não podemos caminhar sozinhos. Ao abrir seu coração para o Espírito Santo, você está permitindo que ele te guie, te fortaleça e te transforme. Então, o convite que deixo para você hoje é simples, mas poderoso. Comece amanhã cedo, logo ao despertar, e diga 3 vezes, com fé, "Vinde, Espírito Santo". Depois, faça a oração que acabamos de aprender, ou crie a sua, com as suas palavras, mas sempre com o coração aberto. Permita que o Espírito Santo seja o protagonista do seu dia. Não espere por momentos extraordinários para buscar essa presença. O Espírito Santo quer caminhar com você nas pequenas coisas, nas decisões cotidianas, nas alegrias e nas dificuldades. E aqui vai um desafio. Compartilhe essa prática com alguém que você ama. Ensine essa oração. Fale sobre a força que ela pode trazer. Quando você espalha essa luz, ela cresce e alcança muitos corações. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que preparamos com muito carinho para você. Ative o sininho para receber as notificações e ajude a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam de paz e força espiritual. Lembre-se, o Espírito Santo está sempre pronto para agir em sua vida. Basta você convidá-lo com fé e coragem. Que Deus abençoe você ricamente e que a presença do Espírito Santo transforme cada momento do seu dia. Até o próximo vídeo.